quando havia o aceite de um embate, de um conflito, de uma luta, apenas entre os dois valentes, um de cada povo, poupava vidas, porque muitas vidas deixavam de morrer na guerra, no conflito, na luta. Poupava armamento, arco, flecha, escudos, cavalos e assim por diante. Poupava uma série de fatores que uma luta, uma guerra, ela acaba trazendo para qualquer um dos lados. Então havia esse costume. Do lado dos filisteus tinha um valente chamado Golias, gigante, forte, poderoso, que desafiava, durante algum tempo ele desafiava o povo de Israel, os soldados de Israel. Do lado de cá tinha os soldados de Israel. Entre os soldados de Israel estavam alguns dos filhos do Jessé, irmãos do Davi. O Jessé, em um dado momento, ele chama o Davi e ele fala com o Davi: Davi, os seus irmãos estão na guerra, na luta. Eu não sei como eles estão. Não sei se eles estão bem, se eles não estão bem, se eles estão vivos, se eles não estão vivos. Eu não sei. Eu gostaria de saber um pouco a respeito deles. Tem como você ir até o local onde eles estão para colher informações? E aí a Bíblia diz que o Davi vai até eles. E quando o Davi vai até eles, o Davi colhe as informações, mas mais do que colher as informações, o Davi, ele resolve um conflito que estava estabelecido entre Israel e os filisteus. E é disso que eu quero conversar com você, sobre aprender com o exemplo do Davi, sobre como sermos pessoas que vencem os gigantes do dia a dia. Como sermos pessoas que derrubam os gigantes por terra. Porque a verdade todos têm gigantes para ir derrubando. Um dia é o gigante financeiro, outro dia é um gigante conjugal, outro dia é o gigante familiar, outro dia é um gigante de um amigo, de uma amizade, outro dia é um gigante espiritual. Os gigantes, eles vão se levantando. Vez por outra aparecem os leões, vez por outra aparecem os ursos. Então a verdade figuradamente, nós temos sempre uma luta ou outra para lutarmos, e todos nós queremos sair vencedores nessas lutas. Talvez o irmão, a irmã que está aqui nesse momento, esteja enfrentando, passando por um momento difícil, por um momento adverso, e tudo o que estava precisando era exatamente disso: ouvir uma palavra da parte de Deus para saber exatamente como pode se comportar em relação ao gigante que se levantou contra a sua vida. Então, a ideia da reflexão nessa noite, ela vai a partir dessa toada. Nós vamos olhar no exemplo de Davi, postura, comportamento de gente que derruba gigante. E se em algum momento nós identificarmos que não temos aquele determinado tipo de postura, nós vamos agradecer a Deus e vamos procurar trazer para a prática da nossa vida. Vamos para a Bíblia nesse momento. Nessa ocasião, Jessé disse a seu filho Davi: pegue uma arroba de grãos tostados, 10 pães, leve-os rapidamente para seus irmãos no acampamento. Leve também estes 10 queijos ao comandante da unidade deles. Veja como estão seus irmãos, traga-me alguma garantia de que estão bem. Veja bem, o Jessé, ele chama o Davi e fala para o Davi: filho, vai até os seus irmãos. Eu gostaria de saber como eles estão. Pega grãos tostados, semente, um tipo de semente costumeiramente comida por eles. Pega pães, pega queijo. Não vai com a mão vazia. Não vai com a mão vazia. Leve os pães, os grãos, leva o queijo, entrega aos seus irmãos, entrega ao comandante das unidades que eles fazem parte.
E o objetivo principal é saber como seus irmãos estão. A sequência do texto vai mostrar para nós assim, ó. Verso 19. Eles estão com Saul, com todos os homens de Israel no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga, partiu conforme Jessé lhe havia ordenado. Então vamos começar a pontuar algumas coisas importantes. Primeira delas, a confiança que o pai dele tinha nele. Que o pai chama ele e diz: você está cuidando das ovelhas. Você não é ainda um menino de guerra, mas você está fazendo a coisa simples dentro da nossa casa. Pessoas que aprendem a fazer as coisas simples, elas são credenciadas para coisas grandes, para coisas complexas. Pessoas que têm dificuldade em fazer coisas simples, dificilmente são credenciadas para coisas maiores. Esse é um dos princípios estabelecido pelo próprio Deus. Aquele que é fiel no pouco é colocado sobre o muito. É princípio. Isso é um princípio bíblico. Então ele era uma pessoa fiel no simples, porque cuidar de ovelhas não era algo bem visto. Não era algo que as pessoas olhavam e admiravam. Nossa, que coisa linda, que coisa bonita, que coisa jóia, cuidando das ovelhas. Nada. Cuidar de ovelha ninguém queria cuidar. Ninguém queria saber desse tipo de atividade. Esse tipo de atividade era passada para aquela pessoa dentro da casa que por vezes era até meio que escanteada, deixada de lado. Então o Davi estava fazendo uma coisa simples. Primeira coisa para nós pensarmos e juntarmos na nossa reflexão. Mas além de fazer coisas simples, o pai dele conta com ele. E a Bíblia diz no verso de número 20... que ele se levanta de madrugada e ele deixa o rebanho com outro pastor. Quer dizer, ele faz aquilo que é simples, ele é uma pessoa responsável, porque ele deixa o rebanho do pai dele aos cuidados de um outro pastor. Ele não sai largando o rebanho lá, a Deus dará, como costuma o ditado popular ser usado. Ele não sai simplesmente fazendo do jeito que ele acha que tem que fazer. Meu pai falou para eu ir até meus irmãos, eu vou lá. As ovelhas que fiquem aí. Quem quiser cuidar, que cuide. Quem não quiser, que cuide. Pelo contrário, ele era uma pessoa responsável. Ele sabia que estava aos cuidados dele, cuidar das ovelhas. Então, se ele estaria em algum momento deixando de estar com as ovelhas não poderiam ficar sozinhas. E ele designa, destaca, ele chama alguém para ficar com as ovelhas no tempo em que ele estaria fora. Responsabilidade. Pessoa que costuma derrubar gigante é pessoa responsável. É aquela pessoa no trabalho que ela tem responsabilidade. Responsabilidade com o horário, responsabilidade com o cliente, responsabilidade com o patrão, responsabilidade com a patroa. É aquela pessoa que tem responsabilidade por onde ela passa. Dentro da casa dela, a pessoa tem responsabilidade. Ela não larga tudo assim de qualquer jeito, de qualquer forma. Muito pelo contrário, ela segue uma cartilha de responsabilidades. Trazendo aplicação para nós aqui, se é uma pessoa que contribui na música, essa pessoa ela tem responsabilidade e contribui com a música de uma forma responsável. Se é na diaconia, contribui com a diaconia de forma responsável. Se é na mídia, contribui com a mídia de forma responsável. Se é alguém que cuida das crianças, ajuda ensinando as crianças, ela é responsável no trabalho que ela desempenha com as crianças. Responsabilidade. Pessoa que quer vencer gigante, que quer derrubar gigante, é pessoa que tem responsabilidade. É pessoa que se comporta bem naquilo que é pequeno, naquilo que não tem relevância, naquilo que não chama a atenção de repente da plateia, naquilo que não joga o holofote de luz sobre a vida da pessoa. Você está me entendendo? Diga amém.
Está ficando clara a conversa? Porque tem muita coisa para a gente pensar. É importante a gente ir pensando juntos aqui, ó. Então vamos embora. Ele levantou, ele partiu, ele chegou ao acampamento na hora da batalha. Ele chegou ao acampamento na hora em que, com grito de batalha, o exército estava saindo para as suas posições de combate. Então ele chega exatamente quando eles estão se posicionando para um combate, para um conflito, para uma possível luta. Verso 21, o Israel e os filisteus estavam se posicionando em linha de batalha, um de um lado, outro do outro, todos eles se posicionando para um grande confronto. Verso 22 diz assim, ó: Davi deixou o que havia trazido com o responsável pelos suprimentos. O que o Davi levou? Grãos torrados, pães e queijo. E Davi pega o pão, os grãos e o queijo, e ele deixa com quem? Com aquele que era, o que está escrito ali? Responsável. Ele vai na pessoa certa. Pessoa que está sendo credenciada para derrubar gigantes, sabe procurar a pessoa certa. Sabe ir até a pessoa certa. Tem muita gente que não consegue avançar na vida porque tem dificuldade para ir até a pessoa certa. Está lá na empresa você trabalha, não sei qual é o ambiente teu de trabalho. Tem empresa que tem diretor, tem empresa que tem supervisor, tem empresa que tem colaborador, tem empresa que tem... são muitas as nomenclaturas. Nós temos que saber a quem nós temos que procurar. Nós temos que ir em determinados momentos, em determinadas situações, na pessoa responsável. Não adianta eu ir na pessoa que não vai poder resolver a questão. Tem gente que está sempre indo na pessoa errada. Tem gente que está sempre procurando pela pessoa errada. Eu preciso entender, eu preciso aprender. Se tem gigante que se levantou contra a minha vida, eu preciso aprender a ir na pessoa certa, no dia a dia. É aquela velha história. Você muitas vezes tem algo para resolver na prefeitura ou em qualquer outro órgão público. Não é fácil de resolver questões. Quem costuma visitar órgão público para resolver sabe que é uma burocracia e às vezes até mesmo uma chatocracia, porque tem pessoa que o que ela pode fazer para complicar, para atrapalhar, para dificultar, ela faz. Se você não souber, não aprender a procurar o caminho na pessoa certa, você muitas vezes é enrolado. A pessoa joga você para cá, depois ela joga você para lá, depois ela joga você para colar, depois você volta no mesmo lugar. Aí você conversa com a pessoa: olha, eu já conversei com você. Ah, então eu vou passar você. São questões que nós temos que aprender com o Davi. O Davi lhe levou o queijo, o Davi lhe levou o pão, o Davi lhe levou os grãos torrados. E ele deixou com qualquer pessoa o alimento? Não. Ele deixou o alimento com a pessoa certa. Sempre tem a pessoa certa que pode nos ajudar a resolver questões no dia a dia. Eu preciso aprender a conhecer e a saber quem é a pessoa certa, e eu preciso procurar pela pessoa certa. Aí o texto, verso de número 22 ainda, diz assim, ó: ele correu para a linha de batalha para saber como estavam os seus irmãos. Ele foi para aquele lugar para quê? Ele foi até aquele lugar porque o pai dele pediu. Vai ver como estão os seus irmãos. E já que você vai e tem uma questão a ser desenrolada, não vá com a mão vazia. Não vá com a mão vazia. Leva algo. Leva um presente. Há questões aonde há um entendimento que um presente ele tem poder de abrir portas. O presente ele tem poder de facilitar a conversa. Não vai com a mão vazia. Leva pão, grãos torrados, leva o queijo. E ele faz. Mas ele vai lá, ó, o final do verso 22 deixa bem claro que ele era uma pessoa que estava focado. Pessoa que vai derrubar gigante, pessoa que está sendo treinada ou credenciada para derrubar gigante, é pessoa que está focada. Ela não perde o foco, ela não é dispersa,
ela não é aquela pessoa que não sabe ao certo o que está acontecendo ou o que vai acontecer. Ela não é aquela pessoa que simplesmente ela vai fazendo sem saber o que está fazendo, por que está fazendo. Ela tem o foco. Eu sei onde eu quero chegar. Eu sei para que eu estou aqui. Eu sei qual é a minha função, qual é a minha finalidade. Eu sei. É foco. É foco. É a mesma coisa. A pessoa vai lá até a Érica. A Érica costuma trabalhar nas sobrancelhas e faz outros tipos lá de procedimentos, que não vem ao caso de eu falar. Mas a Érica, você faz o pé da mulherada lá? Não. Faz a mão? É a mesma coisa, a mulher chegar lá e falar para a Érica, então eu vim aqui para fazer, e aí a Érica olha e fala, nossa, mas a sua mão está usando um talento, hein? Seu pé está precisando, vamos fazer a mão, vamos fazer o pé? Acaba não fazendo a mão, acaba não fazendo o pé e corre o risco de perder a cliente que ia fazer a sobrancelha. Por quê? Porque está desfocada. Desfocada. Já ouviu falar daquela pessoa que faz tudo, mas não faz nada? Quem faz tudo não faz nada. É um fato, é uma realidade, é uma coisa importante para nós pensarmos. Ele tinha um foco. Quem é da área da fotografia, que sabe, que entende, que estudou, que aprendeu sobre o assunto, sabe bem que a fotografia, você vai dar o foco, e onde você der o foco vai aparecer aquela imagem com nitidez. Mas tudo que estiver à volta do foco, você tem o poder de desfocar a partir da tecnologia, desfocar a ponto de não dar nem para reconhecer o rosto de quem está do lado. Não dá para reconhecer. Então, a pessoa que tem a habilidade, ela sabe, ela deixa bem claro aquilo que ela precisa para a vida dela, aquilo que ela precisa para derrubar um gigante. Ela não fica com a cabeça voltada para um monte de situações. Você está me entendendo, sim ou não? Está ficando clara a conversa, sim ou não? É importante nós sermos pessoas focadas. Nós sabemos o que nós estamos querendo. Quando nós propusemos o treinamento dia 29/3 com o apóstolo Robert Dudu, sobre como apacentar ovelhas, nós sabemos onde nós queremos chegar. Nós queremos ter pessoas que estão com a gente no dia a dia, seja diácono, seja músico, seja intercessor, seja mídia, seja professor, que tenha prazer em cuidar de pessoa, que tenha amor por ajudar a pessoa, que tenha o coração voltado para a necessidade das pessoas. Nós estamos com o foco bem claro. Nós não perdemos o foco. Nós queremos que a pessoa, ela verdadeiramente possa contribuir para que a pessoa que está à volta dela cresça, melhore e não piore. Então é foco. Isso se chama foco. Verso de número 23. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou, lançou o desafio habitual e Davi o ouviu. Veja que o Davi foi para observar como estavam os irmãos dele. Havia já feito a entrega dos alimentos, já havia visto os irmãos, ele podia seguir a viagem dele, porque ele já tinha feito o porquê da viagem dele já estava resolvido. Aí nós vemos o quê? Nós vemos que ele, ainda estando ali, ele para ouvir o gigante Golias falando. Ele identifica uma coisa que qualquer pessoa que está pronta, apta ou sendo treinada para derrubar gigante tem que ter predisposição para se apresentar e não se esconder. Tem gente que se esconde. Tem gente que quando tem algo a ser feito, a pessoa ela se esconde. Eu usei um exemplo bem bobo, mas bem bobo mesmo, mas que é verdadeiro. De manhã, nos cultos das 8 e das 10. Eu falei, às vezes a pessoa está passando, ela vê o papel jogado no chão, ela não tem a coragem de abaixar, pegar o papel e jogar no lixo. Ela pensa, o diácono, a diaconisa pega e joga no lixo. Ela vê a cadeira fora do lugar, a pessoa vê a cadeira fora do lugar, a pessoa não coloca a cadeira no lugar. O diácono, a diaconisa, coloca a cadeira no lugar. Tem gente que se esconde. Quando você precisa da pessoa para ela fazer algo, ela se esconde.
Tem muita gente que tem enfrentado gigantes e não tem conseguido ver os gigantes caindo por causa disso. Porque na hora da pessoa se apresentar, em vez dela se apresentar, o que é que está precisando, como eu posso ajudar, o que eu posso fazer, a pessoa ela se esconde. Ela fala, não é meu trabalho, não é minha função, ninguém falou nada comigo, eu não vou fazer nada. E assim está cheio de gente, tendo que encarar o gigante todos os dias. Está cheio de gente todos os dias tomando maior encarada do gigante, maior afronta do gigante. Por quê? Porque a pessoa ela vai ignorando coisas bobas, coisas simples. Igual eu falei para você, nós vamos fazer a leitura do texto e vamos lendo ponto por ponto, linha por linha, para pegar os detalhes. Por isso eu falei para você, não se distraia, para você não perder nem um pouco daquilo que Deus está falando com você nessa noite. Porque são questões assim, que muitas vezes elas são ignoradas, são questões que muitas vezes são deixadas de lado. Muitas vezes o patrão está ali na empresa precisando de alguém, tem um problema, um assunto para resolver, e o patrão está precisando de alguém, e a turma está procurando um caminho para sair e ir embora para casa sem que o patrão veja, para que o patrão não peça ajuda. Pessoa que é apta a derrubar gigante, ela vai chegar até o patrão e vai falar, patrão, eu estou vendo que tem uma questão para ser resolvida ali, se o senhor quiser que eu ajude, eu estou à disposição. Se eu não souber fazer, o senhor me ensinar ou me mostrar o caminho, eu vou atrás e eu vou resolver para o senhor, porque eu fui chamado para derrubar gigantes e eu não vou correr desse gigante. É postura. Você vê que é comportamento do dia a dia. Verso de número 24. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram com muito medo. Olha lá, todos fugiram com muito medo. Os israelitas diziam entre si, vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o matar. Também lhe dará sua filha em casamento, isentará de impostos em Israel a família do seu pai. Olha o verso de número 26, um matador de gigantes se apresentando. O Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado, o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? No coração do Davi já estava assim, eu vou pegar esse cara, eu vou tumbar ele, eu vou derrubar ele, eu vou acabar com a graça dele. Não, ele não tem chance. Eu vou para cima dele. Ele não sabe onde ele está pondo a cara. Ele não sabe com quem ele está se metendo. Não, eu vou pegar ele. No coração do Davi, de graça, ele já estava determinado a derrubar aquele gigante. Quando ele ouve aquilo ali, na cabeça dele, eu já estava pensando em ir de graça. Agora que eu sei que vai rolar uma grana, a filha do rei e isenção de impostos, agora que eu vou mesmo. Eu já ia de graça. Se tem um monte de recompensa, não tem como eu ficar de fora dessa. Isso se chama ambição. Ambição. E quando eu falo de ambição, eu acho que temos que tomar um cuidado. Porque a ambição, ela é benéfica, desde que ela não saia daquele limite da ambição voltada para o crescimento, para a ganância. Muitas vezes a pessoa ambiciosa, ela se torna gananciosa. Gananciosa. Então, ter ambição é importante. Ter ambição é importante. Pastor, estou trabalhando. Meu salário é 1.200, 1.300, 1.500. O senhor está falando aí, eu já estou fazendo as contas aqui. Estou pensando como que eu vou fazer, o que eu vou fazer, o que eu tenho que fazer para o meu salário passar de 1.000 e pouco para 2.000 e pouco. Isso é bom, isso é importante, isso é necessário. Porque tem muita gente que passa a vida com aquele tipo de pensamento assim, eu estou ganhando pouco, mas tá bom, pelo menos lá nós é feliz. Tem muita gente que pensa assim. Eu, por algum tempo, eu falava desse jeito. Aqui nós ganha pouco, mas pelo menos nós dá risada. Ganha pouco, mas dá risada?
Desde quando risada paga imposto? Desde quando risada paga conta? Desde quando risada abastece combustível ou tanque do carro? Desde quando risada paga viagem? Desde quando? A ambição, ela deve desistir na vida da pessoa. Eu estou trabalhando aqui, eu estou grato a Deus por essa oportunidade de trabalho, mas eu quero melhorar a minha condição aqui nesse lugar de trabalho, até onde eu tenho oportunidade para crescer. Por esses dias o pastor Jonathan me procurou. Pastor, apareceu uma outra situação de estudo. Eu não sei, o que o senhor acha? Devo estudar, não devo? O que o senhor fala? Falei, apareceu a oportunidade de estudo, vai estudar. Vai estudar, vai se qualificar para receber um salário melhor. Depois namora. Agora não é hora de namorar. Agora vai estudar. Há pouco tempo atrás, mesma história. Ele me procurou. Pastor, vai ter assim, assado lá, o que o senhor fala? Vai estudar. Vai se qualificar. Vai se preparar. Para que possa vir ali na frente ter um salário bom. Inclusive para me pagar XEG também. Vai estudar. Tem gente que não tem ambição. Tem gente que está satisfeito, que está contente. Eu tenho a minha casinha tá bom, não é nenhuma mansão, mas é minha, né? Então, irmão, você tem a sua casa, glória a Deus pela sua casa. Mas a ambição de melhorar a casa, ela é válida. Olha, eu tenho a minha casa, mas eu vou dar uma reforma na minha casa. Vou passar uma tinta na minha casa. Olha, eu já tenho a minha casa, mas eu estou pensando em trocar, em comprar uma outra casa, ampliar a casa. Eu já tenho um carro, mas eu estou pensando em reformar o carro. Eu estou pensando em trocar de carro. Você está entendendo, sim ou não? A ambição, ela é importante na vida de qualquer pessoa. Tem gente que não tem a ambição de melhorar de vida. Tem gente que não pensa em avançar, não pensa em crescer. Eu não estou falando de ser ganancioso, porque tem gente que se torna gananciosa, só quer trabalhar, não gasta, não aproveita, não desfruta, não vê filho, não vê filha, não vê esposo, não vê esposa, não vê marido. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando da pessoa ter a ambição de ter uma vida melhor. Afinal de contas, parece que está na Bíblia que Jesus disse que veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. É projetar algo melhor. Eu já tenho a minha empresa, estou trabalhando para ampliar a minha empresa. Eu já tenho alguns clientes, estou me organizando para aumentar o número de clientes. É ambição, é algo válido, é algo saudável. Olha aí, ele quer saber o que é. Eu já estava animado a derrubar esse gigante. Agora que eu sei que vai ter a mão da filha do rei em casamento, vai ter benefício nos impostos e vai ter recompensa, agora que eu vou. Pronto, está resolvido. Verso de número 26. Davi perguntou ao soldado que estava ali do seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso? E eu nem vou entrar na conversa do incircunciso, isso fica para um outro dia com mais tempo, porque circuncidado, incircuncidado, circunciso, incircunciso, fala de aliança, fala de comprometimento, fala de compromisso, fala de você estar junto até debaixo d'água, até debaixo da chuva, no sol, na chuva, na neve, aonde quer que for. Não vou nem entrar nesse campo aqui de falar da aliança. Davi fala assim, quem é esse aí que não tem aliança? Incircunciso, para desafiar os exércitos do Deus vivo. Verso de número 27. Repetiram a Davi o que haviam comentado e lhe disseram: isto é o que receberá o homem que matá-lo. Quando o irmão mais velho ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio aqui? Com quem você deixou as ovelhas, as poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso, seu coração é mau, você veio só para ver a batalha. O Davi foi lá por causa do quê? Porque o pai pediu para ele ir ver como os irmãos estavam. Foi por esse motivo que o Davi foi lá.
Só que quando Davi vai até o local, ele vê que tem coisa que precisa ser feita. Ele vê que tem coisa que precisa ser resolvida. E ele não se esconde, ele se apresenta. Esse é um problema que toda aquela pessoa que se apresenta tem que aprender a enfrentar. Que quem não faz tem que encarar, quem faz tem que encarar aquele que não faz. Aquele que não faz geralmente levanta críticas àquele que faz. Isso é um comportamento de gente que não está preocupado em derrubar gigante. Quem não está preocupado em derrubar gigante vai ficar falando, vai ficar criticando. Puxinha do patrão, puxinha do pastor, puxinha do professor, puxinha de não sei quem. Quem não faz tende a ficar criticando. Quem faz? Quem faz? Então a pessoa que faz, ela simplesmente faz porque ela entende que algo tem que ser feito. O Davi está ali, ele foi lá por causa do pai. Ele foi lá para honrar o pai. Meu pai quer informação. Falamos disso ontem, aliás, né? Adriano, Gabriel, Samuel. O Gabriel, eu não vi ele por aí, trabalhando. Falamos disso ontem, do honrar, que muita gente mistura a conversa do honrar, atormenta a vida dos outros o ano inteiro. Aí no dia do aniversário vem com um presente, fala: deixa eu dar um presente para honrar meu pai, honrar minha mãe, honrar meu pastor, honrar meu professor, honrar não sei quem. O ano inteiro inferniza a vida da pessoa. Depois no dia do aniversário, depois no dia das mães, depois no dia dos pais, vem com conversa de honrar. Honrar é todo dia a pessoa ajudar a outra pessoa a fazer aquilo para o qual ela foi chamada. Isso é honrar. O Davi, ele estava honrando o pai dele. Ele foi ali, ele estava tendo que aguentar agora o irmão falando: você é mau, seu coração é mau, você é presunçoso. E o Davi, verso 29, o que eu fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar? Verso 30, ele então se virou para outro, perguntou a mesma coisa, os homens responderam a ele, como antes. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. Veja, uma outra questão que eu quero pontuar com você. Uma outra questão. As palavras do Davi chegaram até o ouvido do Saul. O Davi não foi lá para conversar com Saul. Saul era o rei. O Davi não foi lá para derrubar o gigante. O Davi não foi lá para nada disso que está acontecendo. Mas havia ali um propósito na vida do Davi. É isso que eu acho legal. Por isso eu disse no começo, vamos fazer a leitura do texto como um todo, porque isso eu acho legal para nós pensarmos. O Davi estava ali por uma questão, mas uma outra questão que nem havia sido pautada começa agora a ganhar força sobre a vida do Davi. Porque o Davi vê um gigante, o Davi vê um problema, e o Davi se posiciona para resolver aquele problema. Davi, quando ele derruba o gigante, ele fica conhecido em todo Israel. Antes do gigante, um simples pastor de ovelha. Antes do gigante, ninguém conhecido por ninguém. Antes do gigante, uma pessoa comum, como eu e você. Depois do gigante, as pessoas passaram a olhar para Davi com outros olhos. Você vê como que Deus vai trabalhando? Você vê como que é importante nós sabermos irmos aproveitando as oportunidades do dia a dia? Cada oportunidade que nós temos, ela pode estar sendo uma ferramenta usada por Deus para algo muito maior que Ele está trabalhando em nossa vida. Agora aí vai com cada um. A mensagem está sendo pregada, a mesma mensagem para todos aqui nessa noite. A mensagem é a mesma mensagem que foi pregada às 8 horas da manhã. É a mesma mensagem que foi pregada às 10h30. Até os exemplos, as brincadeiras, a maioria da fala, eu tenho procurado preservar de maneira muito similar, apenas a aplicação, vez por outra, acaba saindo de uma maneira um pouco diferente, porque as pessoas elas são diferentes. Mas a mensagem está sendo a mesma. Deus está aqui levantando um grupo de pessoas aptas e preparadas para derrubar gigantes. Diga amém, diga graças a Deus por isso.
Mas ao mesmo tempo que você tem um grupo de pessoas preparadas para derrubar gigante, você vai ter aquelas pessoas que simplesmente deixaram o trem passar, deixaram o bonde passar. Aquela pessoa que vê a onda passar, fica com a prancha na mão, já foi na praia com prancha, aquelas pranchas, seja de body bug, sei lá como que fala, aquela prancha curtinha, seja com prancha de surf, você já foi lá, aí você fica esperando a onda, você fica assim, ó, esperando, tá vindo. Aí a onda vem, ela passa, e você daí, depois que ela passa, você até afunda na água, enche a barriga e a boca de areia. Tem gente que fica nessa. A onda vai passando, e a pessoa nunca aproveita a onda. O trem vai passando e a pessoa nunca sobe no trem que está passando. As oportunidades, elas vão sendo dadas e a pessoa sempre vai deixando as oportunidades passarem. O Davi está aqui, ele nem sabia. Mas ele está aqui diante da grande oportunidade da vida dele. E ele não deixa aquela oportunidade passar. Vamos continuar, que ainda tem texto para ler. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. Verso 32. Davi disse a Saul. Qual a palavra de gente que derruba gigante? Não é palavra de desânimo, não é palavra de contenda, não é palavra de confusão. Porque tem gente que está sempre pronta para trazer uma palavra de desânimo, está sempre pronta para trazer uma palavra de contenda, uma palavra de confusão, uma palavra para provocar alguma questão, como que fala? Para desestabilizar o ambiente. Não, olha a fala do Davi. Davi disse, ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Ninguém deve ficar com o coração abatido. Olha a palavra do Davi. O teu servo, ele está dizendo assim, o teu servo irá e lutará com ele. Eu vou encarar ele. Verso 33. Saul respondeu, você não tem condição de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz. Ele é um guerreiro, desde a mocidade. Olha o olhar, aquele olhar que diz assim, não dá, para você não dá. Verso 34. Davi, entretanto, disse a Saul, o teu servo toma conta das ovelhas do seu pai. Quando aparece um leão ou um urso, leva uma ovelha do rebanho, vou atrás do leão ou do urso, atinjo o leão ou o urso com golpes e livro a ovelha da sua boca. Quando se vira contra mim, olha só, olha o que Davi está falando. Geralmente o urso e o leão, eles têm juízo. Porque eles tentam pegar a ovelha e eu vou lá, dou uma pancada na cabeça deles, eles soltam a ovelha e eles vão embora. Geralmente eles têm juízo. Mas tem uns sem juízo, que resolve querer fazer mal para a ovelha e ainda se vira contra mim. Você vê? Quando esse daí se vira contra mim, eu pego pela juba. Eu atinjo com golpes até matá-lo. O Davi, ele era alguém que está falando aqui, eu tenho história para contar. Já venci uma batalha, já venci outra batalha, já obtive uma resposta, já obtive outra resposta. A minha história está me credenciando para essa batalha ainda maior em minha vida. Você está entendendo? Diga amém. Você tem construído histórias na sua vida. E as suas histórias, elas vão te credenciando. Elas vão te credenciando. O teu servo é capaz de matar tanto um leão quanto um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. E quando ele fala isso, ele está dizendo, a luta saiu do campo físico. A luta partiu para o campo espiritual. Se fosse no campo físico, eu não ia dar conta. Se fosse no campo físico, eu não ia nem me atrever. Se fosse no campo físico, eu estava fora. Porque eu sabia que eu não tinha chance nenhuma contra ele. Ele gigante, eu pequenininho. Ele com armas de guerra, eu com um estilingue na mão e uma pedra na sacolinha. Não tinha chance. Mas o assunto é que ele resolveu afrontar os exércitos do Deus vivo. A batalha saiu daqui da terra e a batalha agora está sendo travada nas regiões
celestiais. Aí não tem jeito, irmão. É aí que eu e você nós vencemos. Se nós soubermos entender que as batalhas elas são vencidas ali em cima, ó, nas regiões celestiais. Se nós entendermos, pastor, o senhor está falando aí, estou passando por um problema na minha casa, na minha família, com meu marido, com a minha esposa, com meu patrão, com a minha patroa, com um cliente, com um fornecedor. Pastor, estou passando por um problema com uma pessoa. Pastor, estou lutando contra uma situação aí que está difícil de resolver. Se você entender que no campo físico você corre um grande risco de perder essa batalha, mas se você for para o campo espiritual, você acaba vencendo, porque no campo espiritual, quem peleja por você é Deus. Você vai ver a sua vitória chegar. É questão de entender. Por isso eu convidei você, vem sexta-feira, das 9 às 9h30, estudar sobre oração. Por isso eu convidei você, vem participar nas terças-feiras, receber ajuda, orientação a respeito da célula, dos trabalhos celulares que nós estamos desenvolvendo dia após dia. Por isso eu incentivei você, vem dia 29 de março, ser treinado, aprender um pouco mais, vai sendo treinado. Então, veja bem, verso 37, o Senhor que me livrou das garras do leão, das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Quem livrou ele das garras do urso e do leão? O Senhor. Isso é o ponto-chave da nossa reflexão aqui. Eu poderia parar por aqui, mas ainda vou seguir mais um pouquinho, tem algumas coisas importantes para a gente pensar. Mas esse é o ponto-chave. Se você entender que quem te dá a vitória é o Senhor, você vai buscar no Senhor a sua resposta. Se você for uma pessoa que tentar resolver as coisas do seu jeito, na sua força, com o seu braço, você vai amargar uma derrota após outra derrota. É questão de entender, é questão de aceitar. A nossa força, ela vem de Deus. Diante disso, Saul disse a Davi, vá e que o Senhor esteja com você. Verso 38, outra coisa importante. Então Saul vestiu Davi com sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura, um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu a espada sobre a túnica, tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. Disse por Saul, não consigo andar com isso, não estou acostumado. Assim tirou tudo aquilo. A armadura do Saul não era do Davi. O Saul queria que ele lutasse com a armadura dele. Ele falou, não dá, não estou acostumado com isso, não vai dar certo, não vou conseguir, não pode ser desse jeito. Isso é uma outra coisa importante para a gente pensar. Saber fazer uso daquilo que nós sabemos usar. Saber lutar com as armas que nós temos condição de lutar. Não querer ficar sendo o que nós não somos. É a mesma coisa, com todo respeito, não vou faltar com respeito a ninguém aqui, mas vem a Ana Júlia, vem o Leandro, vem a Gleiciane, ou até eu, qualquer um que venha ministrar a canção aqui, querer fazer, querer achar que nós somos, por exemplo, igual, eu não sei, eu não acompanho o movimento de música, mas querer achar que é Ana Paula Valadão, ou Thales Roberto, ou André Valadão, não vai acontecer. Não vai acontecer. Eu aqui, enquanto pregador, vi aqui querer fazer, falar, acontecer como se eu fosse qualquer um dos grandes pregadores que tem aí. Eu sou eu, e você é você. E nós sabemos lutar melhor com as nossas armas. Com as nossas armas nós temos condições de ir além. Quando nós deixamos de ser nós e queremos ser alguém, nós estamos a um passo de perdermos determinadas batalhas. A melhor coisa que tem é nós entendermos isso daí. Vou contar um testemunho rápido. No São Dimas, em 99, eu era faxineiro da igreja. Comecei como faxineiro da igreja. E eu em um dado momento, logo que eu comecei a trabalhar como faxineiro, eu não tinha onde guardar as minhas ferramentas de trabalho, balde, rodo, vassoura, pano de chão, detergente, desinfetante, essas coisas. Eu não tinha. Aí eu pedi para o pastor, posso montar ali um quadradinho para eu guardar minhas ferramentas ali? Pode.
Montei o quadradinho. Ali eu montei o quadradinho e eu guardei minhas ferramentas. Balde, rodo, vassoura, pano de chão, desinfetante, detergente, jornal para limpar o vidro. É uma coisa que eu fazia que eu me orgulhava. Eu deixava o vidro parecendo um espelho. Desinfetante, um pouquinho de desinfetante com água, umedecia o vidro e enxugava com o jornal. O vidro ficava parecendo um espelho. Eu fazia isso com orgulho, um orgulho. E lá ia eu, só que estava faltando luz. Falei, vou pôr uma luz aqui nesse meu escritório. Aí lá vai eu, estiquei um fio, pus um bucal, coloquei uma lâmpada, um interruptor. Aí eu liguei o disjuntor. No que eu liguei o disjuntor, fumaciou tudo. Saiu fumaça, saiu faísca, saiu tudo. Eu vi que eu fiz a coisa errada. Eu vi que ali eu podia ter colocado em risco não só o espaço, o templo, como a casa de quem estava do lado e assim por diante. Para mim bastou. A pintura da igreja, nunca paguei tom para ninguém pintar a igreja lá. Eu pintava, nunca fui pintor. Mas eu dava conta e dou até hoje, se precisar, quando precisa, eu estou junto na roda aí, trabalhando. Então eu fazia pintura, era um barracão de 45 metros de comprimento. Sempre fui eu quem fez a pintura. E sempre tinha um doido ou outro para me ajudar. O forro, igual esse forro aqui tinha lá, não tinha. Nós fizemos. Era caro para fazer. Falei, pastor, não precisa. Eu faço. Eu só preciso de 2, 3 doidos para me acompanhar. Apareceu os 2, 3 doidos, nós fizemos um forro. Desse jeito aqui. A igreja economizou uma baita grana. Reboco, alvenaria, coisinha pequena, né, irmão? Os reparos do dia a dia. Era eu que fazia. Mas eu falei para ele, eletricidade eu não sei fazer, eu não aprendi a fazer, eu tentei mexer, quase que eu taquei fogo no mundo. Então, a partir de agora, toda vez que a gente precisar de um eletricista, o pastor vai ligar para um eletricista e ele vem fazer o serviço. Daquele dia até hoje, eu sigo fazendo um monte de coisa, mas na eletricidade da igreja, eu não ponho a minha mão. Não ponho a minha mão. Até hoje. Eu aprendi. É o que eu estou conversando com você. Saber fazer uso do que você sabe fazer uso. Saber ao certo o que você pode fazer. Aquilo que você sabe fazer. Tem gente que tem dificuldade para entender isso daí. Quer seguir fazendo o que não sabe fazer. Tem gente que quer desenrolar coisas que não está habituada a desenrolar. A probabilidade de trazer grandes prejuízos acaba aumentando. Então aqui, verso 40. Em seguida ele tirou tudo, né? Tirou a farda, tirou o capacete, tirou o colete, o peitoral lá, que fugiu o nome, tirou. Agora verso 40. Em seguida pegou o seu cajado, que era o que ele estava acostumado a usar. Ele escolheu no riacho 5 pedras lisas. Então ele foi, eu não vou ficar valorizando aqui a escolha das pedras. Há sermões onde pregadores valorizam a escolha da pedra, tal, que não é qualquer coisa. Não vou ficar, eu vou ficar com você aqui de uma maneira mais grosseira no versículo 40. Ele colocou as pedras na bolsa e com a sua atiradeira, que era uma espécie de estilingue da época, ele se aproximou do filisteu. Enquanto isso o filisteu com seu escudeiro à frente vinha se aproximando de Davi. Olhou para Davi com desprezo. Viu que era só um rapaz, ruivo, de boa aparência, e fez pouco caso dele. Esse daí não vai dar nem pro cheiro. Visão do gigante diante de Davi. Esse daí não vai dar nem graça. Mal sabia ele que por trás de Davi estava o leão da tribo de Judá. Estava o rei dos reis, o senhor dos senhores. O Davi tinha esse entendimento. Tanto que vamos continuar a leitura. Verso 43. Por acaso sou um cão para que você venha contra mim com um pedaço de pau? O filisteu amaldiçoou Davi invocando seus deuses.
Disse: venha aqui, darei sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Agora fala do Davi. Fala primeiro de Golias, de quem está olhando com os olhos da carne. Fala de Davi, de quem está olhando com os olhos do Espírito. Disse Davi ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança, com dardo. Eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Pronto. A visão do Davi era uma, a visão do Golias era outra. Olha só. Hoje mesmo o Senhor entregará você nas minhas mãos. Eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Grave essa frase. Eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Foi o que o Davi falou para o Golias. A luta ainda nem havia começado. O conflito ainda nem havia começado. E o Davi já estava falando o que ia acontecer. Verso de número 46, que eu estou fazendo a leitura. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu, aos animais selvagens, toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória. Com outras palavras, a estrutura pode ser tremenda, a estrutura pode ser fantástica, mas se não tiver Deus no negócio, a coisa não anda. Não anda. Vamos continuar com a leitura. Pois a batalha é do Senhor. Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu depressa na direção da linha da batalha para enfrentá-lo. Bom, o gigante começou a vir, o Davi foi correndo na frente. E quando o Davi vai à frente, verso 29, retirando uma pedra da sua sacolinha, do seu alforje, arremessou a pedra com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa. De tal modo que a pedra ficou cravada na testa. E o gigante caiu com o rosto no chão. Veja, outra coisa importante para nós pensarmos, e estamos finalizando a nossa conversa. Vamos tentar imaginar quantas e quantas vezes o Davi colocou a pedra. Eu lembro, o Luiz, um tempo atrás, ele encanou que ele era o Davi. Então ele arrumaram para ele uma funda. Aí ele ficava com a funda dele ali, e ele girava, e ele ia atacando, era barulho de pedra para cá, barulho de pedra para lá, era pedra arrebentando para tudo quanto é lado. Imagine quantas vezes o Davi soltava a pedra ia para o alto, soltava a pedra ia para o lado, soltava a pedra ia para o outro lado, e não acertava o que ele queria acertar. Imagine quanto tempo o Davi passou pelo treinamento. Aqui nós vemos assim, na primeira, ele pegou uma pedra, ele girou a funda, soltou a pedra e a pedra foi na testa do gigante. Isso mostra para nós a importância e o poder do treinamento. A importância e o poder de sermos treinados. A importância e o poder de nós sentarmos para ouvir, de nós sentarmos para aprender. Isso só mostra para nós que o aprendizado, ele é capaz de colocar gigantes por terra de uma maneira assim, que não tem o que fazer. O gigante caiu com o rosto no chão. Verso 50. Assim Davi venceu o filisteu com uma tiradeira e uma pedra. Sem espada na mão, ele derrubou o filisteu e matou o filisteu. Verso 51. Davi correu, se pôs de pé sobre ele, desembainhando a espada, tirou a espada da bainha, acabou de matá-lo, cortando a cabeça com a espada. Ele tinha falado que ia fazer isso, não tinha? Ele falou: eu vou matar você. Eu vou matar você e vou cortar a sua cabeça fora. Matou e cortou a cabeça ou não matou? Matou. Porque a palavra do crente, ela tem que ser sim, sim, não, não. A palavra do crente, quando o crente falar o que ele falar, ele tem que honrar a palavra dele. Então, do jeito que ele falou, ele não falou emocionado, ele falou convicto. Eu vou fazer assim e assado. O Senhor vai estar me entregando
a sua cabeça na minha mão. Está aqui, ó. Quando os filisteus viram o seu guerreiro morto, eles recuaram e eles fugiram. Você vê que é muita coisa, né? Eu falei para você, é muita coisa, é muita informação, são muitos detalhes, mas são exatamente esses detalhes que fazem toda a diferença na vida de uma pessoa. Nós não estamos falando de alguém que conquistou alguma coisa que não fazia diferença. Nós estamos falando de alguém que derrubou um gigante que afrontava um exército inteiro. Nós estamos falando de alguém que derrubou um gigante que afrontava uma nação. Nós estamos falando de alguém que venceu alguém verdadeiramente considerado indestrutível, imbatível. Nós estamos olhando o exemplo de alguém que foi para uma batalha e, aos olhos dos homens, ele não tinha chance nenhuma. Mas a confiança dele colocada em Deus fez com que ele vencesse aquela batalha. E é aí que eu encaminho o final da conversa com você. Estou fechando a minha Bíblia. É aí que nós temos que parar para pensar. Porque às vezes nós nos vemos assim no dia a dia. Diante de situações, diante de circunstâncias, diante de pessoas, diante de questões das mais variadas ordens, que nós olhamos e nós não temos o que fazer. Nós olhamos e nós pensamos, o que eu vou fazer? Não tem jeito. Eu tô sem chance diante dessa dificuldade. Agora, as nossas vitórias, as nossas conquistas, elas são alcançadas dia após dia. São os detalhes. É você observar o pai, a mãe, obedecer, honrar o pai e a mãe. É você pegar e fazer coisas que são simples, muitas vezes, mas que são necessárias. É você ir se apresentando, é você não se esconder. É aquilo que nós acabamos de pensar. É você simplesmente dizer, olha, eu estou vendo que tem um gigante. Talvez não há ninguém à volta aqui que esteja disposto a encarar esse gigante. Mas eu vou encarar esse gigante. E com a força de Deus esse gigante vai cair por terra. E não há gigante nenhum que vá prevalecer contra a sua vida. Pensa nisso. Faz essa reflexão, faz esse exercício de fé. Tenta identificar, que às vezes você está aí pensando, você está sentado aqui hoje pensando, poxa vida, o pastor está falando aí, tem um gigante que se levantou contra a minha vida. Talvez nem é um gigante. Talvez o que se levantou aí é um leão. E Deus está te treinando com esse leão para você ser credenciado a derrubar um gigante. Talvez é um urso. Talvez não é um leão, é um urso. Mas Deus está usando esse urso para te treinar. Talvez você de fato está diante de um gigante. O importante é saber entender. Ninguém derruba gigante da noite por dia sem que tenha passado por um treinamento. Ninguém. Não nos iludamos, irmão. Nós não derrubamos gigante no grito. Nós derrubamos gigante no dia após dia, a partir de princípios que são estabelecidos por Deus e respeitados por nós. E esse gigante, ele cai por terra. Fica em pé, por favor. Quero orar com você. Quero orar por você. Eu não sei como você vem. Eu não sei como você recebe essa mensagem, essa informação. Como que é seu nome? Manuel veio aqui na quarta. Falei para ele, vem na sexta. Ele veio na sexta. Falei para ele, vem no domingo. Veio no domingo. Você acha que é fácil para ele vir? Não é fácil para nenhum de nós. Mas dentro da luta pessoal que ele está travando, você acha que é fácil? Mas ele está derrubando os gigantes dia após dia. Está aí. É um bom exemplo para todos nós aqui pensarmos. É um bom exemplo. Para ele está sendo assim, uma baita de uma vitória. Ele conseguir vir para dentro do templo. Hoje, para ele, essa é a grande resposta. Ele conseguir vir para o templo.
E depois ele vai vencendo esses ursos, esses leões. Vai chegar a hora que ele vai vencer o gigante Golias e vai viver uma nova vida, uma nova história. É um bom exemplo que eu acho legal compartilhar com você aqui. Porque a realidade dele, com todo respeito ao Manuel, é uma realidade diferente da realidade da maioria, para não falar de todos. Mas ele está o quê? Está encarando o gigante. Ele está encarando o leão. Ele está encarando o urso. Ele está falando, eu vou para cima. E Deus vai me ajudar nessa vitória. Eu quero orar com você. Feche seus olhos. Recline a sua fronte. Por favor, converse com Deus. É você e Deus. É você e Deus. A mensagem foi passada. Você foi marcado por Deus para vencer ursos. Você foi marcado por Deus para vencer leões. Você foi marcado por Deus para derrubar gigantes. Você foi marcado por Deus. E o treinamento ele é diário. O treinamento ele se dá nas coisas simples do dia a dia. O treinamento ele se dá lá na sua casa. Nas coisas simples do dia a dia na sua casa. O treinamento ele se dá lá no seu local de trabalho. O treinamento ele se dá na igreja onde você congrega. O treinamento ele se dá com os amigos ali fora no dia a dia. E nós vamos passando por esse treinamento, porque Deus sabe a hora que os gigantes se levantam e como nós devemos estar prontos para que esses gigantes eles caiam todos por terra, um a um. Meu Deus, em nome de Jesus, eu oro e abençoo meu irmão, eu oro e abençoo a minha irmã. Eu agradeço essa oportunidade de reflexão. Agradeço por ser esse o terceiro culto do dia, a nossa quarta atividade no templo, que fora do templo ainda tivemos atividade hoje. Eu agradeço porque o Senhor nos deu graça para passarmos por mais esse domingo. E agora nós vamos para a semana, mais uma semana de trabalho, de estudos, mais uma semana, onde nós teremos que enfrentar situações adversas no dia a dia. E eu tenho certeza, essa reflexão vai nos ajudar a pensar, a entender que o Senhor é quem está pelejando por todos nós. Abençoa esse irmão, abençoa essa irmã. Eu te peço, meu Deus, credencia cada um deles para vencer ursos, leões, mas também gigantes, em nome de Jesus. Amém? Diga graças a Deus. Bate palma para o Senhor. Graças a Deus. Conosco pela primeira vez, Daniel. Quem é o Daniel que está conosco pela primeira vez? Faz assim com a mão, Daniel. Ali. Seja bem-vindo, Daniel. Deus te abençoe em nome de Jesus. Ágata, que é uma criança.